Seria a própria Carmen Lúcia, ela, presidente do Supremo, avocar, chamar para si a relatoria da Lava Jato. Porque quem vai relatar a Lava Jato? Vamos lá, gente, pensem nos nossos ministros. É uma vergonha. O STF é uma vergonha. Né? Um é estrela, estriônico, o outro é ex-advogado do PT, o outro nem precisa ser ex-advogado, que é mais que advogado, que é o Lewandowski. Quando você vai juntando no todo, você pega o Marco Aurélio, primo do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, senador. Né? As decisões que ele toma são absurdas. Né? Ele tem muita capacidade, mas usa a capacidade dele para tomar decisões absurdas. Então, quando você começa a olhar o quadro que nós temos no STF, é de arrepiar. Então, Carmen Lúcia é, dentre esse pacote todo, a mais qualificada, a mais séria para tocar esse processo. Ela vai querer? Isso aí já é uma outra história, né? Já é uma outra história, mas pelo menos ela deu um primeiro passo para isso. Então, qual seria o ideal? Ela homologar a delação, ela mesma, chamar para si e ela mesma relatar os processos, né? É um caso excepcional? Claro, vai ter um ou outro que vai dizer, mas Joyce, ela é presidente do Supremo, não pode. Pode. Pode, em casos excepcionais e de urgência, e esse é o caso, pode. Aliás, foi exatamente este argumento que ela usou, a Carmen Lúcia, para retomar as delações, porque ela disse o seguinte, é caso de urgência, tem gente presa, tem delator preso, que já fez acordo, que a gente não sabe se vai continuar, se não vai continuar, se já cumpriu sua pena. Então, isso é um caso de urgência, e é um caso de urgência. O Brasil precisa disso. Enquanto a Carmen Lúcia está lá, tentando resolver essa confusão toda, há uma corrida gigantesca pela vaga do ministro Teori Zavascki. Todo mundo quer chegar no STF, todo mundo quer aquela boquinha, que é uma boquinha carnuda, é um naco suculento de carne, porque há muito poder, os ministros exercem muito poder, o cargo é vitalício, só sai se quiser, salário vitalício, uma série de benefícios, mas o que eles mais gostam, além do salário vitalício, além de tudo isso, é mesmo o poder. Uma caneta de ministro do Supremo vale muito. E tem muita gente disputando a tapa essa vaga, muita gente tentando fazer negociata, muita gente querendo tirar juiz daqui para impedir o julgamento de outro tribunal, muita gente querendo colocar juiz ativista de esquerda, muita gente querendo colocar juiz que gosta mesmo de holofotes, mais alguns nomes importantes têm aparecido, são nomes muito qualificados, e enquanto o nome de Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça, está cada vez mais em queda, e é bom que esteja, porque o ministro é pavão e só fez lambança, até agora. Então não dá. Alexandre de Moraes não dá, O Grace Mendonça, também com o nome em queda. Grace Mendonça, gente, ela tem uma linha, ela era a parceira do Zé Eduardo Cardoso, assim, com a turminha lá do PT. Então não dá. Grace Mendonça não dá. E quem está com o nome em alta, continua com o nome em alta, é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ives Gandra Filho. Eu já comentei com você ontem, estava no aeroporto em Frankfurt, eu comentei com você. Ele, de fato, é um nome muito preparado. O pai dele é um homem conhecidíssimo na área do direito, o Ives Gandra, respeitadíssimo por todos, até mesmo pela turminha de esquerda. Essa sinergia que eu digo serve apenas porque, claro que se um candidato tem a simpatia do presidente da República, ele tem já uma vantagem em relação aos outros. E para fechar, uma coisa que chamou atenção no Brasil ontem é essa questão do sigilo. Um juiz determinou o sigilo das investigações sobre a morte, o acidente envolvendo Teori Zavascki. E eu fico pensando, por quê? Por que esse interesse todo em manter tudo assim debaixo do tapete? O Ministério Público Federal está investigando, a Polícia Federal está investigando, já acharam a caixa preta do avião. Primeiro disseram que não tinha caixa preta nenhuma. Depois disseram que tinha um gravador de voz. Depois voltaram a dizer que tinha caixa preta. Então cada hora aparece uma informação diferente no meio desse caso. E agora tem o sigilo, que foi decretado. E eu fico com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha, porque, de fato, eu acho muito, mas muito estranho essa história
de sigilo, né? Sigilo judicial envolvendo a morte do ministro Teori Zavascki. A população, o Brasil, quer saber o que aconteceu com Teori Zavascki. A população quer saber. Esse caso não vai ficar como o caso de Eduardo Campos, como os 8 mortos do caso Celso Daniel. Não. Nós queremos saber o que aconteceu com Teori Zavascki. Enquanto isso, gente, continua aí aquela corrida, né, pela vaga do Teori Zavascki, e também já começou o assassinato de reputações. Porque no Brasil a imprensa é muito, mas muito alinhada aos projetos de esquerda. Aliás, não só no Brasil, né? A gente tem também alguns exemplos, né? A maioria dos exemplos aí nos Estados Unidos, na França, né? Então a gente tem esse alinhamento mais à esquerda, que é uma coisa que a gente precisaria discutir com um pouco mais de profundidade, é uma coisa que vem da formação das universidades, dos livros, enfim. De qualquer forma, a imprensa caiu matando em cima do Ives Gandra Filho, que é o presidente do TST, filho de Ives Gandra, e que é o nome mais cotado para assumir a vaga de Teori Zavascki. Tem um perfil extremamente conservador. E aí, o que a Folha de São Paulo fez? Foi lá, pegou uns trechos de um trabalho gigante que ele fez, né, junto com alguns ministros, outros juristas, pinçou algumas informações mais conservadoras, como, por exemplo, ele diz, olha, casamento entre homem com homem, mulher com mulher, quer dizer, o casamento, a instituição casamento com sexos, com os mesmos sexos não pode, né? Não pode ser chamado de casamento, ainda que todos os direitos do casal homoafetivo, homossexual devam ser respeitados. Isso é um vespeiro, né, gente? A gente sabe, é um vespeiro. Então a Folha de São Paulo foi lá e sacou essa frase e mais uma, né, que dá a entender que a mulher deve submissão ao homem. Agora tá todo fora de contexto, né? A Folha de São Paulo foi, sacou fora de contexto a informação e pronto. Né, jogou justamente para dar aquela arranhada básica, né, na imagem do Ives Gandra Filho, né? De fato, ele tem um perfil bastante conservador, né? Agora, perto desse Supremo que nós temos, que é um Supremo absolutamente alinhado a ideias bolivarianas, pelo menos dá um pouco de equilíbrio. E, ademais, ele é cidadão e tem o direito de ser contra o aborto, né? O direito de concordar com A e discordar de B, né? Ele é um cidadão e pode fazer isso. Então, no Brasil, tudo vira, né, essa farra, né? É por isso, inclusive, que os brasileiros têm batido tanto, a imprensa brasileira tem batido dia sim, dia também em Donald Trump, né? Que tem esse perfil muito mais conservador, mas aqui no Brasil é pecado para a imprensa ter o perfil conservador, né? E por isso, Ives Gandra Filho tá apanhando. Donald Trump tá apanhando. Só faltam chamar o Trump de bandido por aqui, né? Porque eles gostam mesmo, a nossa imprensinha aqui gosta mesmo, daqueles salamaleques de esquerda, né? A gente viu a posse de Trump, né? Tinha lá padre, tinha pastor, né? Bom pra nossa imprensa é a posse, né, do Obama, onde tinha lá as bonitonas rebolando. Então é isso que a gente, quando a gente pega e olha, o que essa imprensa gosta, qual é o tipo de pão e circo, né, que a imprensa gosta de vender, fica muito fácil desvendar, né? Bom, e o outro assunto que tá atingindo aí, tá tomando conta do noticiário, é o AVC, o acidente vascular cerebral de Marisa Letícia, ex-primeira-dama, essa mulher que certamente foi a primeira-dama que mais envergonhou a nação brasileira, especialmente as mulheres, né? Eu me senti envergonhada por ter uma criatura como essa representando o Brasil. Uma mulher com hábitos reprováveis, uma mulher de linguagem extremamente chula, uma mulher grosseira, uma mulher que desacatou o povo brasileiro e desacatou o povo brasileiro da forma mais baixa que tem. As gravações que foram liberadas por Sérgio Moro, a época em que ela estava conversando com Lulinha e falando sobre os milhões e milhões de brasileiros que saíram às ruas pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Ela soltou palavrões, xingou o povo brasileiro e agora ela está no hospital com um AVC. O quadro é grave, um AVC grau 4. Eu conversei com um especialista na área que me disse que o quadro é grave, também via tomografia, há bastante sangue em volta ali, na cavidade cerebral de Marisa Letícia. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, tem muita gente... Aliás, ao golpe não. Vamos primeiro relembrar quem é esse Eike Batista. O Eike Batista causou aí muito furor, né, nas revistas de economia. A Forbes colocou ele como um dos 10 homens mais ricos
ricos do mundo, né? Uma das 10 maiores fortunas do mundo. Então as revistas de economia, de política, de personalidades sempre destacavam a carreira meteórica e o jeito extravagante do Eike Batista, que chegou a ter aí o maior iate do Brasil, frotas de jatinhos, né? Sempre ostentando muito, que teve esse crescimento meteórico durante a gestão petista, ele que tinha intensas relações com a turma do governo de Lula, intensas relações, né? E de repente, puf, né? O castelo de areia aí do Eike Batista acabou desmoronando, né? E a fortuna dele, né, que foi, repito, uma das 10 maiores fortunas do mundo, né, acabou também desmoronando, né? Essa fortuna foi construída pelas investigações da polícia, construída através de muito esquema de corrupção com governos, e agora isso bate na porta do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral e Eike Batista lavaram pelo menos 100 milhões de dólares, segundo as investigações, mas há muito mais dinheiro envolvido nessas relações espúrias entre os dois. Dá para afirmar, sem medo de errar, que Eike Batista e Sérgio Cabral ajudaram, se não foram os responsáveis pela quebradeira que hoje vive o estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, os procuradores nem sabem ainda qual é o valor total que foi pago em propina para o Sérgio Cabral, para a quadrilha ali em torno. Mas como é que funcionava isso? O Eike Batista tirava milhões e milhões de reais e dava de dinheiro, propina? Não, gente, não funcionava assim. Ele fazia negócios com o governo do Rio, negócios muito, mas muito vantajosos para ele e muito desvantajosos para o estado do Rio de Janeiro, e parte desse dinheiro voltava em propina para Sérgio Cabral e seu bando. Isso é que a polícia descobriu até agora, que os promotores e procuradores descobriram até o momento. Só em uma negociação da compra de um terreno do estado do Rio de Janeiro, houve a desapropriação. O Eike foi lá, fez um chequinho de 37 milhões e meio de reais e entregou esse cheque em troca do terreno para o estado do Rio de Janeiro. Sabe quanto o terreno valia? 1 bi e 200 milhões de reais. 1 bi e 200 milhões de reais era o valor aí do terreno, e o Serginho Cabral, né, recebeu só 35 milhões de reais. Todo o restante virou aí negociata, virou propina. Para você ter uma ideia do quanto o Rio de Janeiro foi roubado, saqueado por essa dupla, né? Repito, os procuradores ainda não têm a ideia do montante, porque é muito dinheiro. Teve uma outra negociação que foi feita em que o Eike Batista pagou para o Sérgio Cabral 16 milhões e meio de dólares, né, na compra, uma compra fajuta de uma mina de ouro, uma suposta mina de ouro. Então, através de laranjas, ele comprou, supostamente comprou essa mina, o dinheiro chegou em contas de terceiros, mas à disposição de Sérgio Cabral, e o valor do negócio 16 milhões e meio de dólares. E assim, de milhões em milhões, o estado do Rio de Janeiro foi roubado por Sérgio Cabral e por Eike Batista. E claro, né, isso não se faz sozinho, uma quadrilha gigantesca em torno de todos eles, laranjas, parentes, né, e a polícia, o Ministério Público, a Lava Jato, todos estão investigando esse caso. Repito, Eike Batista está em Nova York, disse que vai se apresentar à polícia, certamente está tentando aí um habeas corpus antecipado, né, antes de botar os pés no Brasil, tentando um habeas corpus para não ir diretamente para a cadeia, mas dificilmente vai conseguir, porque as provas são irrefutáveis. Essa é a principal notícia do dia do Brasil, e o país acompanha também o estado de saúde da ex-primeira-dama, Marisa Letícia. Contei para você ontem, ela sofreu um AVC, continua internada, continua estável, mas estável no estado grave, né? Porque ela estava no estado grave, permanece da mesma forma em estado grave, internada, depois desse AVC que rompeu na cabeça de Marisa Letícia. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. A gente se fala amanhã. Tchau.